Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é capítulo 10, Lucas capítulo 10. Eu quero compartilhar um devocional com os irmãos, extraído dos versículos 38 ao 42. Está escrito assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amados, esse é um texto bem conhecido. Creio que os irmãos já ouviram várias mensagens baseadas nesse texto aqui. Mas eu não poderia deixar de compartilhar com os irmãos algumas coisas, porque tem sido algo muito aplicável no nosso tempo, principalmente no tempo em que nós temos vivido, um tempo de muito fazer. As pessoas são reconhecidas por aquilo que elas fazem. Então, quanto mais faz, mais reconhecimento tem. Fazer. E nós precisamos aprender a levar um estilo de vida que de fato é o estilo de vida que Deus tem para nós. Será que nós temos vivido a partir do serviço ou temos vivido a partir da palavra de Deus? Qual tem sido a nossa escolha? E ao refletirmos aqui nesse texto, vermos esses dois exemplos, existiam duas irmãs. Jesus foi ficar hospedado na casa dessas irmãs e Marta estava, a palavra diz, ocupada com muito serviço. Jesus disse para ela que ela estava preocupada e inquieta. E Maria decidiu fazer outra coisa. Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Ou seja, quando Jesus chegou, para Marta o mais importante era o que? Não, eu preciso servir Jesus, afinal ele chegou na minha casa. Talvez, né, vamos colocar aqui um exemplo, talvez ela pudesse se preocupar o que as pessoas vão pensar, né, se eu não sair servindo Jesus, fazendo o meu melhor aqui, afinal ele é Jesus. E Maria não ficou preocupada com isso. Maria sabia que o mais importante era ouvir a palavra de Jesus e não simplesmente servir a Jesus. Amados, e nós temos visto isso no meio da igreja. As pessoas estão muito preocupadas em servir na obra de Deus, mas poucas têm se dedicado a ouvir a palavra de Deus. E o Senhor Jesus olhou para Marta e disse assim: olha, você está muito preocupada e inquieta, mas a sua irmã, ela escolheu a boa parte, porque essa é a parte que é necessária. E Jesus diz apenas uma é necessária. Ou seja, se nós conduzirmos a nossa vida, amados, a partir da única coisa que é necessária, que é ouvir a palavra de Deus, o nosso serviço vai ser apenas uma consequência do nosso relacionamento com a palavra, do nosso relacionamento com Deus. E Marta não tinha entendido isso. E muitas vezes nós estamos assim. Nós queremos fazer o serviço, aquela frase, né? Eu sirvo a obra, eu faço o trabalho na obra, eu estou na obra. Mas será que nós temos valorizado o mais importante que Jesus colocou como sendo apenas uma coisa necessária? Sentar e ouvir a sua palavra. Porque quando nós vivemos a partir desse relacionamento com a palavra de Deus, desse relacionamento com Deus, toda a nossa vida flui. Agora, quando nós queremos começar a nossa vida pelo serviço,
a vida fica, desculpa a palavra, amados, desgraçada. Fica horrível. Por quê? Porque aí nós começamos a nos preocupar e ficarmos inquietos. Sabe por quê, amados? Porque nós recebemos o descanso que Deus já conquistou para nós ao nos relacionarmos com Jesus. Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para as suas almas. Ou seja, a preocupação vai embora, a inquietação vai embora, o desespero vai embora, o desânimo vai embora, tudo vai embora quando nós nos relacionamos com Jesus. Nós recebemos a capacitação para o serviço quando nos relacionamos com o Senhor. Então nós precisamos aprender a levar uma vida a partir desse relacionamento, para que o nosso serviço, as nossas obras, as nossas atitudes, elas sejam uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Eu sempre recebo perguntas, amados, várias perguntas, vários irmãos e algumas irmãs já me perguntaram como que você faz para gravar os áudios todos os dias, qual é o método para você ter áudio todos os dias, como assim você consegue falar da palavra todos os dias, qual é o método, o que você faz? E, amados, eu confesso que eu fico meio assim, nem sei como responder, fico pensando, meu Deus, será que o irmão ou a irmã vai achar que eu sou... Nem sei, né? Não vai entender o que eu vou dizer, vai achar que eu tô aqui de soberba ou isso ou aquilo. Eu confesso para os irmãos que eu fico assim, porque eu não tenho um método para desenvolver. Amados, isso sai do meu tempo de relacionamento com Deus. Eu tenho um método, se eu posso dizer assim, para a leitura da palavra. Eu gosto de ler a palavra numa sequência, eu não gosto de ler versículos isolados. Então, eu gosto de ler livros inteiros, por exemplo. Nós estamos lendo o Novo Testamento durante esse ano, correto? Então, nós começamos lá em Mateus. Eu gosto de fazer leituras assim. Se eu vou ler Mateus, eu vou ler Mateus inteiro. Se eu vou ler Marcos, eu vou ler Marcos inteiro. Se eu vou ler Lucas, é Lucas inteiro. Se eu vou ler Romanos, é a carta de Romanos inteiro. Por quê? Porque eu consigo compreender todo o ensinamento. Não ler apenas versículos isolados ou capítulos isolados. Então, se existe um método, digamos assim, é o da minha leitura, que eu gosto de fazer uma leitura na sequencial, uma exposição ali da palavra e deixando o Senhor ir ministrando o meu coração, para eu compreender os contextos também em que os textos foram escritos, para não ficar texto fora de contexto. Agora, como que eu consigo gravar? É do meu relacionamento com o Senhor. Eu paro, eu leio a palavra, eu oro, eu converso com o Senhor sobre a palavra, eu fico meditando na palavra durante o dia. Por exemplo, esses versículos me chamaram a atenção. Eu fico meditando neles o dia todo. Quando eu me vejo, eu estou pensando, puxa, e começo a aplicar isso no meu dia a dia. Às vezes eu tô lá no meu trabalho e daí vem uma inquietação, uma preocupação com algo rotineiro do trabalho mesmo. E aí eu lembro da passagem que eu li hoje, por exemplo. E por que eu tô aqui me preocupando? Não preciso me preocupar. Ei, eu tô levando uma vida a partir da palavra, eu tô levando uma vida a partir do relacionamento com Deus. E aí eu começo a ministrar a mim mesma, na meditação ali. Porque eu tô lá trabalhando, mas a minha mente está ali pensando, ei, eu estou em Cristo. Eu tenho um relacionamento com Cristo, vivo, poderoso, eficaz. Eu tô vivendo a partir desse relacionamento. Eu não preciso me preocupar com nada. O Senhor mesmo vai me dando capacidade para liderar aqui dentro do meu ambiente de trabalho, porque eu também exerço função de liderança lá no meu trabalho. O Senhor mesmo vai dando capacidade para a resolução de problemas, porque eu resolvo vários problemas no meu ambiente de trabalho. E aí eu penso assim, ei, eu estou vivendo a partir de Cristo. É o Senhor quem vai me capacitando. Sabe, amados? É essa vida, porque só uma é necessária. Sentar aos pés do Senhor Jesus e ouvir a sua palavra. Foi isso que Maria fez. E Jesus não tirou isso dela. Ele nunca vai tirar isso de nós. E como igreja, amados, como igreja nós precisamos viver assim, aprender a viver assim.
Muitas e muitas pessoas, serviço, serviço, serviço. Eu vejo pessoas tentando copiar, por exemplo, o ministério de outros, e aí não dá certo, porque eu quero copiar. Sabe, amados, ei, quando nós entendermos que a nossa vida precisa ser vivida a partir do nosso relacionamento, o nosso serviço vai ser apenas consequência. Eu gravo áudios de devocionais todos os dias aqui da semana, né? De segunda a sexta-feira. E eu creio que Deus me chamou para este serviço, para este ministério, porque ministério é serviço, para contribuir com os meus irmãos, para a edificação do corpo de Cristo. Então essa é a parte que o Senhor colocou para mim, uma pequena parte, uma pequena porção. Mas essa parte que ele colocou a mim só é possível a partir do meu relacionamento, quando eu sento aos pés dele para ouvi-lo, quando eu tenho esse relacionamento com a palavra. Amados, eu imagino o quão pesaroso seria se eu levasse isso como um mero trabalho. E eu pensasse, meu Deus, eu tenho que gravar áudio, meu Deus, como que eu vou gravar, meu Deus, o que eu vou falar? Não, amados. Normalmente eu já sei o que eu vou falar, porque foi da minha meditação diária, foi do que eu li da palavra. O Senhor já ministrou ali o meu coração e eu já sei o que eu vou falar, eu já sei o que eu vou ministrar. Mas por quê? Porque eu não tô desesperada que eu tenho que gravar, não. O meu serviço é consequência do meu relacionamento com Deus. E aí eu trabalho fora e aí tem gente que me pergunta, Catiane, como que você tem tempo? Amados, a gente precisa aprender a priorizar a palavra de Deus. E aqui não é... Tem dias que pode ser que alguém pense que eu passo ali 5 horas meditando e orando. Não, amados. Tem dias que eu trabalho 12 horas durante o dia, agora mudei de emprego, minha carga horária mudou. Tem dias que eu trabalho 12 horas, direto, das 7 da manhã às 7 da noite. Para quem trabalha em hospital sabe como é o ambiente. As pessoas, ninguém vai feliz pro hospital, né, amados? É um momento que as pessoas estão enfrentando dificuldade, então já é um ambiente pesado e eu me vejo como um instrumento de luz ali naquele lugar. E aí tem, nesses dias, normalmente o tempo que eu passo com Deus, comparado com as 12 horas que eu fiquei no hospital, talvez seja 30 minutos, 40 minutos que eu tirei ali para ler a palavra, orar, louvar ao Senhor. Mas esses 30 ou 40 minutos que eu tirei do meu dia para ter somente com o Senhor Jesus, trouxe fôlego, vida, capacidade, unção para eu desempenhar todo o meu serviço, para eu gravar o áudio, para eu desempenhar as minhas 12 horas de trabalho. Sabe, amados? É isso que a gente precisa aprender. E para os irmãos, meu Deus, amados, não foi sempre assim. Eu não vivi sempre assim. Eu comecei a entender que essa é a vida de um cristão. Mas eu já vivi a partir do serviço e sempre foi tenebroso. Eu tenho que ter uma mensagem, meu Deus, eu vou pregar nesse final de semana. Qual mensagem eu vou pregar? Eu tenho que ter. Aí vai, corre para a Bíblia. Como assim? Quando nós temos um relacionamento com o Senhor, com a palavra, o Senhor está sempre falando com a gente. A gente sempre tem, nem que seja um versículo que está ali pulsando no nosso coração. Sabe, amados, essa é a vida que o Senhor tem para nós. Uma vida vivida a partir do descanso de Deus. E qual que é esse descanso? Sentar aos pés do Senhor para ouvi-lo, assim como Maria fez. Maria sentou-se, ficou sentada, a palavra diz, ali no versículo 39, que Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. A nossa vida, ela só será de fato frutífera, eficaz, poderosa em Deus, não é por nós, mas quando nós entendermos, priorizarmos isso, amados. A vida com Cristo é uma vida a partir do descanso. E nós podemos o quê? Nos assentar e ouvir a palavra de Deus. Palavra essa que nos cura, que nos liberta, que nos capacita, que nos transforma. Sabe, amados, o mais importante não é o fazer, mas é o entender quem nós somos,
que em Cristo Jesus nos tornou filhos de Deus. E como filhos de Deus, o mais importante é nos relacionarmos com o nosso Pai. E aí as obras, o serviço vai ser consequência do nosso relacionamento. Talvez a sua vida esteja pesada, a sua rotina, o seu dia a dia esteja extremamente pesado. Porque talvez você tenha valorizado mais o serviço, mais o fazer. E aí você fica preocupado, inquieto, assim como Marta estava. Eu quero encorajar você, assim como um certo dia eu tomei uma decisão, porque eu também vivi assim, amados. O tempo todo preocupada, inquieta, até o dia em que eu meditei nessas escrituras, e foi nessas escrituras aqui mesmo que eu meditei, e que o Senhor veio, sabe, liberando algo novo dentro de mim. Eu falei, ei, eu posso viver a partir do descanso. Eu posso me assentar para ouvir a palavra do Senhor e levar uma vida a partir dessa comunhão, desse relacionamento com Ele. Não preciso mais viver preocupada e inquieta com tudo. E eu quero encorajar você a viver assim. Sabe, amados, esse relacionamento, priorizar esse relacionamento vai nos dando certeza de quem nós somos, de que nós estamos em Cristo. E quanto mais nós entendemos isso, os problemas vêm, as dificuldades vêm, porque eles vêm, amados, os problemas surgem, as provações aparecem, e aí nós podemos simplesmente nos assentar. Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor é o dono da minha vida, eu estou em Ti e eu posso descansar, eu posso me assentar aqui e ouvir a Tua palavra em paz. E eu sei que essas situações aqui, o Senhor mesmo vai à frente, abrindo portas, rompendo com os grilhões, com as muralhas. Sabe, amados, é uma vida diferente. É uma vida diferente. Sabe, às vezes nós vivemos aqui no ministério. E eu e a Karina, nós temos aprendido isso. Eu trabalho fora e a Karina não. E claro, o meu salário muitas vezes não é suficiente para pagar todas as nossas contas, todas as coisas que nós temos, nós moramos de aluguel e todas as coisas, o investimento também que nós fazemos com coisas para o ministério. Então o salário não é suficiente, mas amados, pensa se a gente fica preocupada, ai meu Deus, não vai dar certo, ai vai faltar, não. Por quê? Porque a gente sabe a partir da onde a gente está vivendo. É a partir do descanso do Senhor. É Ele que está conduzindo a nossa vida. Quando eu voltei a trabalhar, eu entendi que foi o Senhor me conduzindo. Ei, preciso que você volte aqui, filha. Tem algo que eu preciso trabalhar em você e é através da sua profissão que eu vou trabalhar em você e através de você. Eis-me aqui, Senhor, eu volto. Sabe, amados, e quando nós vamos vivendo a partir desse relacionamento, dessa comunhão, a gente entra num descanso da nossa alma, que o mundo pode estar caindo ao nosso redor e a gente está sorrindo, a gente está feliz, a gente está satisfeito. Amados, eu não era assim. Eu não era assim. Eu era preocupada, irritada. Tudo me irritava, tudo me deixava aflita, angustiada, ansiosa. À medida que eu fui compreendendo, puxa, eu posso viver a partir do descanso, eu posso viver a partir da comunhão com Deus. Eu posso viver uma vida diferente. Amados, isso é glorioso, é uma vida de confiança. É uma vida em que a gente sabe o mais importante é ouvir a palavra do Senhor. O resto, Ele mesmo vai conduzindo todas as coisas. E quando eu falo isso, amados, não é que Ele vai conduzindo porque a gente vai ficar sentado e não vai fazer nada. Mas Ele vai nos dando a sabedoria, o discernimento. Ó, é por esse caminho aqui. Filha, vai por aqui. Ah, já entendi, Senhor, é por aqui. E a gente vai fazendo as escolhas, tomando as atitudes, servindo, realizando as obras, simplesmente influenciados, governados, guiados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque estamos vivendo a partir do descanso, a partir da comunhão com Deus. Então eu quero encorajar você a viver assim. Se você vive preocupado, inquieto, dá uma pausa e, ei, eu preciso mudar meu estilo de vida. Espírito Santo, me ajuda. Eu reconheço que o estilo de vida que eu tô levando não é
o estilo de vida que o Senhor tem para mim, um modelo de vida de descanso. E eu peço a tua ajuda hoje, porque nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo, porque até para isso, amados. Eu lembro o dia que eu li e eu chorei lendo esse texto. Eu falei, Senhor, eu não consigo me desvencilhar desse modelo de vida de preocupação e de inquietação. Eu preciso da sua ajuda. Por favor, me ajuda. E o Senhor tem me ajudado. Para quê? Para que eu compreenda que a fonte de vida, de descanso, de alegria, de satisfação é o Senhor. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais todas as outras coisas da minha vida vão fluindo de uma forma tranquila, pacífica, prazerosa, satisfatória. Quero encorajar você a viver assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ah, Pai, assim como o Senhor tem ministrado meu coração, eu já fui tão Marta na minha vida, o Senhor sabe disso. Quantas vezes já fiquei tão preocupada, inquieta, a ponto de adoecer por causa disso, Pai. Ah, Senhor, e agora o Senhor tem me ensinado. Há algum tempo o Senhor tem me ensinado a viver a partir desse descanso. E é tão maravilhoso, Pai. Quero orar pela vida dos meus irmãos, que já viveram como eu vivia, inquieto, preocupado, sempre desesperado. Ah, Pai, eu oro para que o Senhor os ajude, para que eles vivam a partir desse descanso, desse relacionamento, dessa comunhão contigo, ouvindo a tua palavra, recebendo a sabedoria do Senhor, o discernimento que vem do Senhor, para que as atitudes, as decisões que eles precisam tomar sejam sempre decisões e atitudes pautadas na verdade, pautadas nas verdades do teu reino, do teu evangelho. Ah, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que nesse mundo tão agitado, tão acelerado, tão inquieto, tão preocupado, eles possam ser uma fonte de descanso. Que eles não apenas desfrutem o descanso para eles, mas que eles possam ser fonte de descanso para as pessoas que estão ao redor deles. Que eles transmitam paz, tranquilidade, alegria, satisfação para quem estiver ao redor deles. Pai, eu oro para que isso aconteça na minha vida também. Que eu não apenas desfrute do descanso e da paz que vem do Senhor, mas que eu seja uma fonte de paz, de descanso, de alegria, de satisfação para as pessoas que estão ao meu redor. Não por causa das nossas obras ou do que nós fazemos, mas por causa da tua vida em nós, Pai. Por causa do teu Espírito. Como o Senhor mesmo disse, o teu Espírito seria como um rio a jorrar do nosso interior. Que assim seja, liberando paz, liberando tranquilidade, liberando descanso. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.